Rick, vou aproveitar esse assunto também. Eu vou mais um quadro novo aqui hoje, a gente acabou de estrear. Chama-se Momento Glossário com Tariq, do time da Versa, né? Mas a palavra, até estava vendo semana passada, a palavra mais procurada do Google no mundo, né, provavelmente nos Estados Unidos, foi a palavra transitória, né? Assim, quando a gente diz, né, entre economia, finanças, né? O que define transitório, né? Porque eu posso falar assim, foram 5 anos transitórios. Inflação, né? transitória. Né? Inflação transitória de 3 anos, de né? 3 anos. Mas a pergunta quando que realmente a gente vai começar a ver? Porque até hoje teve discurso de alguns diretores, presidentes do FED falando, não, a gente deve ver começo de 2022, esse arrefecimento, né? Mas o que é o conceito de transitório? Ou seja, quando a gente realmente deve ver aqui nos Estados Unidos realmente alguma queda um pouquinho mais expressiva da inflação, né? Bom ponto, Saravalho. Eu acho que essa palavra realmente resume o papo dos economistas nos últimos meses como ninguém. Eu acho que é a melhor palavra e realmente... o que acontece, né? Quando a gente olha e pensa sobre o impacto do Covid médio e longo prazo, o que a gente imagina? A gente imagina, olha, o Covid ele acelerou, isso qualquer especialista em qualquer área vai falar alguma coisa parecida, não é um economista. O cara lá de internet vai falar isso, o empresário do setor X vai falar isso, que o Covid acelerou algumas tendências seculares que a gente vinha vindo no mundo de adoção de tecnologia, de internet, tudo isso, que são tendências, no geral, desinflacionárias. Elas jogam o preço para baixo, né? Automação joga o preço para baixo, home office joga o preço para baixo, tudo joga o preço da economia para baixo, né, no geral. Então, de um lado a gente tem isso, essa visão de que no longo prazo essas tendências seculares se aceleraram e não mudaram, então a gente vê inflação para baixo. Só que no curto e médio prazo o que a gente está vendo são vários gargalos e uma coisa acontecendo ao contrário, né? A inflação subindo, surpreendendo para cima todo mundo, né? Então acho que a palavra temporária, transitória, é muito nesse sentido na cabeça dos economistas, né? Um cuidado para não usar esses dados agora que devem estar muito poluídos, porque tem muita coisa acontecendo na economia, né? Um shift, antes chegou o Covid, todo mundo parou de consumir serviço e começou a consumir mais bens, né? E por outro lado, a produção de alguns bens foi interrompida, teve falta de chip, teve isso, teve aquilo. Então os preços ficaram meio malucos. E a gente está no meio dessa maluquice tentando entender o que é temporário e o que é permanente, né? Então acho que faz sentido numa subida de inflação agora tomar cuidado e explicitar esse caráter temporário. A gente não sabe o quão temporário está se mostrando mais duradouro, demorando mais, mas eu acho que faz sentido todo banqueiro central, seja lá fora, seja aqui, tomar um baita cuidado para não confundir tendência de curto prazo com longo prazo. Longo prazo a gente só vai saber depois que tudo se normalizar, a economia voltar, mobilidade ficar 100%, enfim, que pode demorar alguns meses, né? Mas no curto prazo vale essa cautela, né? Política monetária, aumento de juros, ela não faz o preço do petróleo cair, não resolve gargalos de oferta, né? Ela reduz demanda, né? E se a visão hoje é que você tem muitos gargalos de oferta temporários na economia, não adianta subir os juros com muita força. Então, acho que por isso os economistas e os banqueiros centrais têm tido toda essa cautela em enfatizar um caráter temporário. É um temporário que está demorando um pouco mais, esses gargalos estão mais duradouros, mas não há muita razão para imaginar que a gente entrou numa espiral de inflação, onde as expectativas lá da frente estão desajustadas e todo mundo tenta reajustar os preços hoje pensando lá no futuro. Isso não está acontecendo. Então, por isso esse cuidado dos economistas e dos banqueiros centrais aí com inflação.